Oi, meninas e meninos, tudo bem? Cá sou eu. Hoje vai ser uma história da mitologia grega. Eu olhei lá nos vídeos do YouTube e vi que realmente as histórias da mitologia têm muito menos visualizações, mas não tem problema, a nossa aula é história e mitologia. A maioria gosta mesmo mais de história, mas a mitologia é muito importante porque tem sempre uma mensagem. Vocês sabem que a gente herdou expressões, palavras. A psicologia trabalha muito em cima a psicologia trabalha muito em cima da mitologia. Freud foi um grande estudioso da mitologia, Jung também. Mas hoje, então, como eu falei, vou falar uma história que vocês devem conhecer, que repercutiu, essa história vai repercutir na literatura, no cinema, teatro, na música. Teve óperas inspiradas nessa história, além, claro, da psicologia, tá? Bom, primeiro eu falarei sobre essa história ou mito que teve início na mitologia grega. Depois eu vou falar a repercussão nessas áreas todas, tá bom? Quem foi Pigmalião na mitologia grega? Ele era rei de Chipre, não era casado e decidiu viver no celibato. Achava que as mulheres não mereciam seu amor, eram todas libertinas. E a má fama das mulheres locais, lá de Chipre, era tão grande que a ilha ficou conhecida até como o lugar das cortesãs. Bem, uma paradinha para explicar onde fica Chipre e o que quer dizer cortesã. Chipre é uma ilha do mar Mediterrâneo, na parte mais oriental do mar. Sua capital atual é Nicósia, tá? Atualmente é uma república independente, mas foi dominada por séculos por vários povos, como o Egito, o Império Romano, os Otomanos, o Império Britânico, etc, etc. Bom, e cortesãs? Cortesãs, a palavra cortesã estava associada à corte, tá? No século XVI, o termo cortesã se referia às amantes dos ricos, dos poderosos, dos nobres, dos reis. Então, uma cortesã era uma amante de um poderoso, tá? Vem daí essa palavra, que vem de corte. Mas, voltando a Pigmalião. Era rei de Chipre, como eu falei, achava que nenhuma mulher merecia seu amor, então resolveu ficar solteiro. Ele, além de rei, era um grande escultor. Ele fazia cada escultura no mármore, no marfim, que era a coisa assim, coisa mais linda. Ele era um grande escultor. E um dia, ele esculpiu a sua obra-prima, uma mulher que parecia uma deusa, tão linda, realmente parecia uma deusa. Ficou tão linda que logo ele se apaixonou pela sua estátua, a estátua que ele esculpira. Deu até um nome para ela, Galateia. E também passou a se envolver emocionalmente com aquela estátua, com aquela obra-prima dele, de tão linda. E se apaixonou por ela. Aí começou a se relacionar com aquela estátua, colocava anéis nos seus dedos, enfeitava com flores, joias, belas roupas, falava com ela, acarinhava, dava-lhe beijos, mas no fim ficava numa tristeza só, porque ela era fria, ela não se mexia, ela não era uma mulher viva, e era apenas uma mulher de marfim, que não correspondia ao seu afeto. Então ele ficou cada dia mais triste, mas tal paixão e tão grande sofrimento por amor não passou em branco, sabe a quem? Afrodite, a deusa do amor, que ela sempre se compadecia, sempre se emocionava quando via um grande amor e sempre tentava ajudar. Por isso que ela é deusa do amor, tá? E ainda por cima, o Pigmalião era assíduo frequentador do templo de Afrodite. Ele ia periodicamente fazer um sacrifício a algum animal em homenagem a ela. As preces dele eram sempre dirigidas a Afrodite. Então, só voltando, Pigmalião desprezava todas as mulheres, mas agora estava apaixonado por sua obra. A mulher mais bela que jamais alguém viu. Bom,
Então, como costume, um dia foi ao templo de Afrodite para sacrificar em sua homenagem um touro e fazer suas preces. Afrodite tentou dar-lhe um sinal, porque ela já sabia daquele grande amor e da sua tristeza pela Galateia ser apenas uma estátua. Deu um sinal. Sabe como? As chamas que subiam quando o touro estava incendiando, subiam e desciam 1, 2, 3 vezes. Ele achou esquisito, insólito, mas saiu de lá sem entender nada. A Afrodite estava dando uma mensagem, mas eu não entendi. Bom, chegou em casa. Como era de costume, correu para abraçar a sua estátua. Mas achou estranho, seu corpo parecia quente. Então beijou-a, como sempre fazia. Achou seus lábios macios. Assustado, se afastou e olhou-a. Viu um brilho de vida no seu olhar. Se afastou de novo e pensou, será que eu estou louco? Eu enlouqueci? Será que eu estou imaginando coisas? Então, lembrou-se do templo de Afrodite, daquele sinal que nunca tinha visto antes, a chama subindo e descendo, subindo e descendo. Então ele viu que Afrodite atendeu às suas preces, soube do seu amor e seu desejo por Galateia e transformou-a numa mulher, a deusa que tudo podia fazer. Então ficou ainda mais fervoroso em relação a Afrodite. Tanto Galateia como ele passaram a frequentar e agradecer diariamente aquele presente que ela que deu para os dois. Bom, sua felicidade era enorme e ela também. Então os dois casaram, tá? E logo casou, a Galateia teve um filho. Esse filho se chamou Pafos. Sabe o que é Pafos hoje? Se vocês olharem no mapa mundi, se vocês olharem na internet, vocês sabem que existe uma cidade chamada Pafos. Existe em Chipre. E durante muito tempo era uma cidade sagrada a Afrodite, centro de peregrinação da Grécia Antiga, tá? Foi a capital de Chipre durante a civilização grega e romana. Bom, voltando ao relato que eu acabei de falar. A repercussão que teve na literatura, no cinema, no teatro, na música, na psicologia. Lembra que eu falei? Bom, se a pessoa tem um ponto fraco, tá? Tem um calcanhar de Aquiles. Ó, lá da Grécia, calcanhar de Aquiles. A história eu já contei, tá? Ponto fraco, né? Essa história pode olhar lá, a história de Aquiles, lá no início das nossas histórias, vocês vão ver o que quer dizer calcanhar de Aquiles. É um ponto fraco, mas por quê? Tem lá a explicação na história. Se o menino fica excessivamente ligado à mãe, não ligando para o pai, é aquela ligação excessiva, é provável que ele tenha um complexo de Édipo. Ó, Édipo, tem lá a história nos nossos vídeos. Tá em psicologia, complexo de Édipo. E complexo de Eletra. Ao contrário, quando a menina tem um amor excessivo pelo pai. Tá? Isso tem tudo da mitologia grega. E se um homem consegue transformar uma mulher humilde, de pouca cultura, numa pessoa refinada, ele é um Pigmalião. O poeta romano Ovídio, tá? Que viveu na era cristã, escreveu muito sobre esse Pigmalião. E um dramaturgo inglês chamado Bernard Shaw escreveu uma peça sobre Pigmalião. O nome era Pigmalião. Posteriormente, essa peça do inglês Bernard Shaw vai ser adaptada para um musical, que eu tenho certeza que a maioria assistiu. Eu assisti e era solteira e seria My Fair Lady, que mostra esse mito do Pigmalião. Por quê? É a história de uma florista que se transformou numa lady, numa dama da sociedade, porque alguém viu-a como tal, que ela tinha esse potencial dentro dela. Aí fez aflorar naquela florista ignorante, sem cultura,
sem berço? Numa Lady. Essa Lady existia dentro dela. Então, o efeito Pigmalião é isso. É quando uma pessoa transforma alguém que às vezes não é nada em alguém muito importante. Porque o potencial está lá dentro. Mas às vezes não é desperto, tá? Então, na psicologia, existe o chamado efeito Pigmalião, como eu acabei de falar. Quando uma pessoa, principalmente um educador, é capaz de proporcionar e fazer crescer a autoestima do outro, transformá-lo, pegar dentro dele o que ele tem de potencial. Para terminar a aula, hoje a aula é um pouquinho mais curta. Eu vou falar um estudo que teve em 1968 com pesquisadores de Harvard, só para mostrar esse efeito Pigmalião. Numa escola da Califórnia, nos Estados Unidos, esses pesquisadores de Harvard foram lá e fizeram um teste de QI nos alunos, todos os alunos. Vocês sabem que teste de QI é o quociente de inteligência, né? Foram ver o QI de cada aluno, tá? Esses pesquisadores de Harvard, em 1968. Reuniram os professores depois, informaram esses 20%, esses alunos, esses 20% de todos os testes foram os que tiveram maiores pontuações, são os que tiveram maiores coeficiente de QI, eram os melhores. Só que eles mentiram. Eles escolheram aleatoriamente, não escolheram os melhores. Só que no final, foi uma pesquisa que eles foram fazer. No final, esses alunos apontados para os professores como tinham sido os melhores QIs da escola, tiveram melhor desempenho de QI, no final, eles viram que esses 20% que eles escolheram aleatoriamente e mentiram que eram os melhores em número de QI, que foram os que tiveram melhor desempenho. Então, qual foi a conclusão dessa pesquisa por Harvard? Os professores, ao elevarem as expectativas, mudam sua atitude em relação aos alunos, a eles. Tornam-os mais encorajadores, mais receptivos, mais envolvidos. Eles trabalharam com aquele grupo achando que eram os que tinham que ir mais alto. Então, a atitude deles, assim, tem que encorajá-los, tem que envolvê-los, entusiasmá-los. Conclusão, eles criaram, principalmente para aqueles 20% indicados como os melhores em QI, uma afetividade, uma confiança que tiveram no final do ano o melhor desempenho. Isso também mostra que se a gente acreditar numa pessoa e estimulá-la, pai, mãe, professor, qualquer pessoa, se estimular uma pessoa, a pessoa pode desenvolver, tirar dentro de si o melhor que tem e ser transformada. Se a pessoa, se essa pessoa for desestimulada, criticada, sempre criticada, dizendo que ele não é capaz, que ele não, essa pessoa, mesmo tendo potencial lá dentro, nunca vai desenvolver. Esse é o estudo do efeito de Pigmalião, tá? Todos nós podemos ser transformados, porque temos todos nós um potencial, apenas precisa ser descoberto. Isso a psicologia explica. Eu não sou psicóloga, não sei se vocês entenderam, mas realmente é uma história, um estudo muito importante, principalmente nas escolas, que a gente tem que realmente estimular as crianças, os alunos. Eles podem, vocês conseguem, e realmente eles podem conseguir muita coisa. Se os desestimularmos, você não consegue, você é burro, aí ele se encolhe. Isso é a explicação do efeito Pigmalião, que transformou uma estátua numa mulher, a sua paixão de vida, tá? Entenderam? Vou ficar por aqui. Hoje a aula foi curtinha, a mitologia grega. Vamos ver a próxima, vai ser surpresa. Beijos!